crise que se agrava. Bom, vamos em frente. Vamos falar agora, vamos voltar ao tema. É um misto de tema nacional e internacional. É internacional, que diz respeito à situação na Palestina, mas é também nacional porque diz respeito ao posicionamento do presidente brasileiro, né, o Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, o primeiro breve destaque aí, vamos destacar algum aspecto positivo, né, porque teve o Lula foi meio uma no cravo, outra na ferradura. Então, vamos começar hoje de maneira mais tranquila, né, mostrando aí o que teve de positivo, Neuder, na fala do Lula. Depois a gente faz o contraponto, mostrando aí o outro lado. Então, você que é do bem, mostra o que teve de positivo na fala do Lula. O de positivo foi a crítica à ONU, né? A ONU é igual a polícia, só bate em pobre, né? A ONU ela só vai lá nos países pobres e monta um carnaval, é igual a polícia. A polícia não foi lá dar tapa na cara dos caras que roubaram a Americana. Aquilo lá não vai, mas vai lá na favela, derruba a porta, estupra, faz tudo o que for possível lá. Então, o Lula meio que, no cravo e na ferradura, ele vai lá e critica essa questão de Israel e a ONU, né? Que, assim, vamos falar também, né? A ONU é um negócio extremamente desmoralizado, né? Para fazer uma campanha enorme contra o Putin, contra outros países que não apoiam a política dos Estados Unidos e a política dos países imperialistas, né? Eles impõem sanções, como imporam a Rússia e outras sanções, mas para Israel nada, né? Então, hoje, o presidente Lula, ele, em visita oficial ao Egito, né? Ele teve lá uma reunião com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, né? Hoje, quinta-feira. Ele falou sobre o genocídio promovido por Israel contra o povo palestino e criticou a fraqueza da ONU diante do país, que parece ter a primazia de não cumprir nenhuma decisão emanada pela direção das Nações Unidas. Isso é o Lula falando. Lula ressaltou, né, que ele falou isso, falou da questão da ONU, que teria que se mudar, né, colocar mais países, né, hoje dentro da ONU, países da América Latina, países da África, países da Ásia, países da América do Sul, para que esses países também tivessem votos, né? E ele também se posicionou contra o veto que países como os Estados Unidos e outros têm em relação o que a ONU faz. Mas, em contrapartida, ele também ressaltou... Isso aí é comigo agora. Você só fala do aspecto positivo. Está na próxima notícia. Nem vai ser comigo. Foi tão boa hoje, tão contundente, a análise feita pelo companheiro Rui sobre o tema, que nós vamos mostrar aqui uma parte da colocação em que ele explicou que esses aspectos positivos aí que o Neuder destacou na intervenção do Lula, que também falou, criticou o comportamento de Israel, que está matando mulheres e crianças, defendeu a necessidade de um Estado palestino, né, que convivesse com... Aí já deslizou, né, dizendo que esse Estado deveria conviver com Israel, quer dizer, com os invasores. Bom, mas a apreciação feita pelo o Lula, né, se dedicou principalmente a criticar o Hamas, né, que é uma coisa... Não, vamos ver o que o companheiro Rui disse sobre esse negócio, que é como você defender a população da favela, mas quando a polícia entra lá matando todo mundo, você critica as pessoas que se defendem da bala da polícia, né? Então, ou como essa posição do Lula foi muito parecida também, por exemplo, com aquelas pessoas que dizem apoiar os sem terra, mas na hora que a polícia vai lá e fuzila os sem terra, o pessoal diz que os sem terra não poderiam se defender, né? Que eles tinham que ficar lá de peito aberto, receber a bala da polícia e ainda, quem sabe, agradecer, né, a polícia. Muito obrigado, polícia, por atirar na gente. Bom, vamos ver exatamente o que disse o companheiro Rui a respeito desse tema, e nós consideramos que é muito importante, né, para compreender esse posicionamento super vacilante, né, do governo sobre a questão da Palestina.
declarações do presidente Lula? Bom, eu vi o discurso dele na conferência da Liga Árabe e me chamou muito a atenção que ele insiste nessa... É uma bobagem, né? Ele está fazendo um papel que é ridículo e desmoralizante, ele não se dá conta disso. Ele insiste em que o 7 de outubro foi um ataque contra civis, sendo que isso aí já foi desmentido inúmeras vezes, né? E ele, inclusive, chegou no discurso a falar que nós somos contra o Hamas. Ele não falou no discurso que ele é contra o sionismo, por exemplo. Falou que ele é contra, ele é a favor do Estado de Israel e da chamada solução dos dois Estados. Eu acho uma declaração muito... É falsa, em primeiro lugar. Tá? Ele não se deu ao trabalho de analisar o que está acontecendo. Eu acho que seria obrigação de um presidente da República, principalmente um que se apresenta como sendo um homem de esquerda e tudo mais, em primeiro lugar, ouvir os dois lados. Esse negócio de que o Hamas atentou contra civis, isso é a versão dos serviços de inteligência sionistas. Isso aí não é uma versão estabelecida. Ele está martelando, né, uma tese que já foi desmentida por um monte de gente. Já até em Israel, até a imprensa de Israel já mostrou que os israelenses, eles mataram uma parte desses civis que eles dizem que foram mortos pelo Hamas, né? O Hamas já em várias oportunidades disse que não houve nenhuma intenção de atentar contra civis. Então eu acho que é meio que fazer um papel absurdo isso daí, né? Ele deveria ter um pouco mais de coragem e afrontar essa versão, falar, olha, não posso, né, me colocar ao lado dessa versão, porque é preciso ouvir os dois lados. Tá? Ou será que o Hamas, porque é palestino, também não é gente? Né? Só se escuta os israelenses, ninguém condena os israelenses em si. Todo mundo tem o maior medo de falar que é pelo fim do Estado de Israel, de qualquer crítica é antissemitismo e tal, né? Então, quer dizer, criou-se aí uma coisa em que os palestinos são gente. O Hamas não deve ser ouvido, o Hamas é o partido com o maior número de votos na Palestina. Deveria ser ouvido. O próprio Lula anteriormente declarou que ele não vê o Hamas como organização terrorista, né? Se ele não vê o Hamas como organização terrorista, ele deveria ouvir o que o Hamas tem a dizer sobre o que aconteceu no dia 7 de outubro, porque, finalmente, o que aconteceu no dia 7 de outubro, a versão que foi criada pelo sionismo, é o que serve de base para, por exemplo, os Estados Unidos apoiarem o banho de sangue que está acontecendo lá. Né? Ou será que o pessoal não fala que é o direito de autodefesa? Bom, aí o Lula fala que é desproporcional. Eu acho que falar em desproporcional me parece uma coisa muito direitista. O Estado de Israel, o sionismo, se o Lula defende a lei internacional, ele não tem direito, pela lei internacional, que é essa porcaria que a gente conhece, que não vale um tostão furado, mas o Lula defende isso daí. Se ele defende isso, ele não tem direito de massacrar os civis desarmados. Não tem direito. Não é problema de desproporcionalidade. É um problema de que isso daí é um crime monstruoso que está sendo cometido. Né? O pessoal, você vê, né?
Os Estados Unidos fizeram o maior carnaval com o atentado das Torres Gêmeas. Quantas pessoas morreram nas Torres Gêmeas? Os norte-americanos alegam que morreram 3.600 pessoas. 3.600 pessoas, Israel está matando em uma semana na faixa de Gaza. Isso aí não é desproporcionalidade. Isso daí é criminoso, é genocídio. Israel está proibindo que entre comida para o pessoal. Cortou o combustível, cortou a energia elétrica. Está querendo matar o pessoal de fome. Destruiu toda a infraestrutura de Gaza, destruiu todas as escolas, todos os hospitais, todas as universidades, tudo. Falar que isso aí é desproporcional, quanto que seria proporcional? Destruir metade dos hospitais? Destruir um hospital seria proporcional? Não, não pode destruir o hospital. Isso é um crime. Então, o problema é o seguinte, né? O medo dos norte-americanos e o medo do sionismo é o que está dando as cartas no mundo hoje. Tudo bem, o Lula falou que ele é favorável que os palestinos tenham seu Estado, que Israel não deve fazer, tem que ter uma trégua, tem que reconstruir Gaza. Tá aí. Vocês viram aí o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, né, destacando aí a política para lá de vacilante do Lula sobre essa questão, né, no tempo que dá uma no cravo, dá outra na ferradura, né, critica Israel, mas passa o pano, né, criticando aí quem luta contra Israel, né? Porque se não fosse a resistência palestina, se não fosse o Hamas e os demais grupos, né, hoje os números passaram aí, estão chegando a casa mais de 29 mil mortos reconhecidos oficialmente, somando-se os desaparecidos, já são mais de 35 mil, né? Em sua maioria crianças e mulheres. Mas se não fosse a resistência palestina, já Israel teria expulsado todo o restante do povo palestino, né, depois de ter roubado todo o território, e teria matado muito mais ainda a resistência que vem parando aí a mão assassina de Israel, que vem reagindo na defesa. Então, quem apoia efetivamente a causa palestina tem que estar do lado de quem luta, né, contra o genocídio. Né? Só para... O Rui falou também na análise, eu destaco aqui, não pode ficar do lado dos pelegos, dos pilantras da OLP, né, do Estado, da autoridade palestina, que não fazem absolutamente nada, funcionam como pau-mandados do Estado de Israel, né, e não movem um dedo diante da morte de mais de 100 mil vítimas, mais de 35 mil mortos, né, dezenas de milhares de feridos, e o Lula vai se encontrar lá com o chefe Abbas, o chefe da autoridade palestina, que é como você se reunir com a força sindical para defender os interesses dos trabalhadores. Quer dizer, se reunir com o outro lado, né? É o representante do patrão, né? É o representante, no caso aí, é o representante de Israel dentro do território palestino, né? Que não se levanta, que não luta, como faz o Hamas, como fazem a Jihad e outros grupos. Está aí a situação, maior gravidade, e é preciso um amplo debate na esquerda sobre esse posicionamento, né, que vem sendo adotado pelo governo e pela esquerda no país como um todo. Bom,